Olá, pessoal. Tentei fazer aqui um jeito mais bonitinho para que vocês tenham um conteúdo um pouco mais denso, mas ao mesmo tempo um conteúdo que vocês consigam trabalhar em casa para estudar. Então, meu nome é Karen Pfanemiller Gomes, a gente vai falar aqui sobre direito digital. Essa é a aula 4, uma aula que a gente vai falar sobre tipos de empresas e empresários. Então, quando a gente fala sobre os tipos de empresa, empresário, é importante você já saber que o direito empresarial, ele é muito mais amplo do que era o antigo direito comercial. E ele tem uma relação com o direito civil, por isso que muita coisa que a gente vai ver aqui está no Código Civil, porque hoje o Código Civil, ele abarca toda a ideia que a gente tem de direito empresarial. A gente já viu um pouquinho disso, mas existe toda uma teoria da empresa hoje, conforme o nosso novo Código Civil. O que é essa teoria da empresa? A gente fala que é uma fórmula para se definir a comercialidade das relações jurídicas. Isso está lá em Medeiros desde 2011, porque na verdade está desde 2002 o nosso Código Civil falando sobre essa teoria da empresa. Então, a ideia é que agora qualquer atividade econômica, desde que ela seja exercida profissionalmente com o fim de produzir ou circular bens ou serviços, ela é considerada empresarial. Que é então o conceito de empresário? A gente tem aqui alguns elementos de empresa. Então, quando a gente pega o artigo 966 do Código Civil, a gente vê aqui que está escrito quem que pode ser o empresário, né? E ele fala que é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação tanto de bens ou de serviços. Então a gente consegue extrair alguns elementos. O primeiro elemento aqui é a profissionalidade, precisa ser registrado. A gente precisa ter um registro para que haja efetivamente essa para que seja um empresário, tá? Precisa ser uma atividade econômica, ou seja, tem que ter um fim lucrativo. Professora, mas eu não estou lucrando com a minha empresa. Ela é fins lucrativos? Também. Eu posso não estar lucrando agora, mas ela tem um fim lucrativo. Ela precisa ter toda a organização de insumos e tal. E outra coisa que é importante é que ela pode tanto produzir quanto colocar em circulação bens ou serviços. Então, aí a gente consegue identificar de forma bem fácil todos os elementos que estão constitutivos do que é a empresa e o que está dentro da teoria da empresa, conforme o Código Civil. Tá, mas então quem pode ser empresário? Então a gente tem alguns itens, algumas características. Primeiro, precisa ter capaz, ou seja, ser capaz civilmente, que a gente já viu nas aulas anteriores, né? O que é a plena capacidade civil? E não pode ter um impedimento legal, nenhum tipo de impedimento legal que possa trazer alguma forma de conflitos, tá? Conflito de interesse. Então tem que ser maior de 18 anos e outra coisa importante é que cônjuges casados com regime de comunhão parcial de bens podem ser sócios da mesma empresa, desde que seja uma empresa limitada, tá? SA pode ser cônjuge casado, não casado, pode ser casados por comunhão universal, não importa, mas quando é limitada, existe aí esse ponto importante. Outra questão é que o incapaz ele não pode abrir uma empresa, mas ele pode herdar uma empresa conforme o artigo 974 do Código Civil. Que mais que a gente pode falar aqui sobre as empresas? Outra coisa, a gente não falou que precisa ser registrado, então a empresa ela precisa adquirir personalidade jurídica. O que é isso? A personalidade da pessoa jurídica. Teixeira fala que a personalidade jurídica é o fato pelo qual a sociedade ela se torna capaz de adquirir direitos e contrair obrigações. Então existem algumas etapas. Primeira etapa é o registro num órgão competente. Então, ou vai registrar na junta comercial, num registro público de empresas mercantis, ou no registro civil da pessoa jurídica, conforme o tipo de empresa. Também a necessidade de, depois desse registro, ter inscrição na Receita Federal para ter o CNPJ. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, a pessoa é uma PJ, ela tem um CNPJ. Então, depois do primeiro registro, o segundo, que é para poder adquirir esse CNPJ.
Se é uma empresa que circula bens, então precisa também fazer a inscrição na Secretaria da Fazenda para obter a inscrição estadual. Ah, não, professora, eu não sou, eu sou só da área de serviços, então você é isento da inscrição estadual. Mas também tem inscrição na Secretaria Municipal, que é o CCM, o Cadastro de Contribuinte Imobiliário. É agora que você consegue emitir a nota fiscal. Então, muita gente fala assim: eu já tenho CNPJ, mas eu não consigo emitir uma nota fiscal. É porque ainda não fez a inscrição municipal. Aí eu quero contratar um funcionário, então precisa fazer o registro também da empresa, também lá no Ministério da Previdência Social para ter o INSS. Então essas são as etapas, é muito importante. Algumas etapas elas acabam sendo condensadas, né? Então eu tenho lá o Sintegra, que integra tanto inscrição estadual como municipal em algumas regiões. Outra coisa também, a gente consegue ter um registro muito mais simplificado quando é um MEI, que a gente vai ver aqui para frente também, tá? Dentro de sociedades, a gente tem uma quantidade imensa. Então, eu tenho dentro de sociedades aquelas que não são personificadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não tiveram registro no local competente. Pode ter tanto a sociedade em comum quanto a sociedade em conta de participação. Mas como personificadas, ou aquelas que são registradas no órgão, tudo bonitinho, tem o seu CNPJ e tal, elas podem ser não empresárias ou as sociedades empresárias. Veja que às vezes a gente fala o tempo todo de limitada. Ah, é uma empresa limitada. Ah, é uma sociedade anônima. Mas essas estão aqui, ó, são 2 tipos só dentro de tantos outros que existem na nossa legislação, beleza? Continuando aqui, a gente falou que ia falar um pouco sobre a MEI, né? O que é a MEI? É um microempresário individual, ele tem uma série de benefícios. Então, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-maternidade, a própria manutenção da aposentadoria especial por insalubridade, por idade ou por tempo de contribuição, seja por PIS, pensão. Mas ela tem alguns requisitos. Para eu ser MEI, eu preciso exercer uma atividade que está na lista de ocupações, então você tem que entrar lá no portal do empreendedor e dar uma olhadinha como que tá, quais são as ocupações que hoje são permitidas. Você tem que ter no máximo um funcionário apenas, esse é um ponto importante, tá? Porque se eu não posso contratar mais de um funcionário, e esse funcionário ele tem que ter o piso salarial da categoria e o salário mínimo vigente, tá? Não pode ser sócio, não pode ser administrador ou ter uma filial de uma outra empresa. Então, você é só MEI, você não pode ser sócio de nenhuma outra sociedade. E o faturamento máximo, hoje, 2024, está em 81 mil para o MEI normal e o MEI caminhoneiro, 251.600. Então, para a área de transportes, eles aumentaram um pouquinho esse valor. Ponto importante aqui de atenção é que uma MEI, na MEI, né, eu tenho uma confusão do patrimônio pessoal e da MEI. Ah, vamos dizer que eu tenho um carro, tá no meu nome o carro, e eu constituí uma MEI. A MEI começa a dar problema e vou precisar pagar alguma dívida, seja trabalhista, qualquer outra aqui. Vão poder pegar o seu carro, que tá como seu patrimônio pessoal, porque se confundem as duas coisas. Então, esse é um ponto de atenção aí da MEI. Há uns anos atrás, existia a EIRELI, ela foi instituída por uma lei complementar de 2011, mas em 2019 ela já caiu por terra. Ela não valia muito a pena, porque você tinha que ter 100 vezes o salário mínimo vigente. Então, cuidado, tem muito vídeo aí da internet que aparece a EIRELI como uma sociedade ainda vigente. Eu não posso mais abrir uma EIRELI nem fazer uma transformação para uma EIRELI. Hoje, a EIRELI ela foi substituída pela SLU. O que é a SLU? É uma sociedade limitada unipessoal. Ela veio por meio de uma medida provisória, 881 de 2019, que é chamada a Medida Provisória da Liberdade Econômica, que foi convertida em lei, né? A Lei 13.874 de 2019. O que é legal dessa sociedade? É uma sociedade sem sócio. Meu sogro sempre falava que a melhor reunião que tem é uma reunião quando tem 2 e 1 falta. E pronto, é você com você mesmo. É exatamente essa, é uma sociedade limitada unipessoal. Apesar de ter o nome limitada, ela é unipessoal, tá? E entenderam que dava para fazer uma dupla de 1.
A ideia é essa. Então, ela não precisa de sócios. Você consegue fazer uma blindagem do seu patrimônio pessoal quando você tem um patrimônio desse empreendedor, né? Você está abrindo a SLU porque não há mais a confusão patrimonial. Então, o que é patrimônio da SLU, uma coisa, o que é patrimônio da seu pessoal é outra. Importante, gente. Se você não pode fazer a confusão patrimonial colocando o seu cartão de crédito pessoal em nome da empresa para a empresa pagar o condomínio, porque daí sim pode configurar uma despersonalização da pessoa jurídica, tá? Não tem valor mínimo de capital social e a razão social fica o nome da pessoa física. Então, por exemplo, no meu caso, se fosse Karen Miller Gomes Limitada, então vai um limitada ali no final. É uma boa opção, porque ela também você consegue fazer enquadramento tributário se você não tem um faturamento tão alto, que é o que a gente vai falar agora dos enquadramentos tributários. Veja, enquadramento tributário, gente, aqui eu tenho regime de tributação. Tem muita gente que faz confusão. A ME e a EPP, elas podem ser tanto empresas individuais quanto as sociedades limitadas, tá? Como assim? Então, se eu tenho ou uma SLU ou uma limitada e eu não tenho um faturamento muito alto, até 2024 tá o faturamento de até 360 mil, ó. 360 mil, gente, é faturamento, não é lucro. Então, se eu tenho até esse, né, eu tô calculando para o ano que vem, eu acho que eu só vou faturar até 360 mil, eu posso pedir um enquadramento numa ME, que é uma lei complementar 123 de 2006, é chamada do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela teve uma série de leis posteriores, leis complementares, fazendo ajustes nos valores. O último que teve foi a Lei Complementar 155 de 2017. Então, ela atualizou esse limite de faturamento. Eu posso faturar mais? Pode, mas daí você vai desenquadrar. Então, qual que é a ideia? Eu sei que eu vou faturar mais, eu já peço para enquadrar numa EPP. Na EPP, ela vai de 360 mil a 4 milhões e 800. E eu posso fazer esse enquadramento sempre pensando no ano posterior, tá? Então, eu não posso fazer retroativo. Esse ano de 2024, eu acho que até o final do ano eu vou alterar o meu enquadramento, então eu quero mudar. Não, aí não é assim, tá? É interessante porque ela é a forma como as empresas podem entrar pelo sistema simples, que tem uma tributação muito mais facilitada. Não é tão mais fácil quanto a MEI, mas ela é uma forma também de fomentar o empreendedorismo e fomentar também a iniciativa privada. Tá? E aí eu coloquei de uma forma bem fácil para a gente entender aqui quais são esses tipos de empresas. Então, eu tenho sociedade simples, a gente não falou delas aqui, vocês não precisam se preocupar, mas eu tenho como sociedade empresária, ou seja, com 2 ou mais sócios, sendo uma limitada, né? Claro que anônima não dá para ser uma ME, mas eu tenho vários tipos de empresas dessa forma e eu posso pedir um enquadramento como ME. A SLU eu também posso pedir? Posso. Se eu sou uma empresa individual, eu estou como uma MEI, eu posso depois enquadrar para uma ME? Pode, mas cuidado, se você é um MEI, lembra que você tem confusão empresarial, então acaba ficando como uma empresa individual, o enquadramento no ME. É interessante depois ver se dá para fazer esses ajustes, tá? EPP é a mesma coisa, então, claro que uma sociedade anônima não pode ser uma EPP, estou colocando aqui como sendo uma sociedade empresária limitada, tá? Mas a SLU também pode ter um enquadramento como EPP. Pessoal, só para a gente terminar, a gente fala aqui sobre as startups também. É importante vocês saberem que as startups elas vieram por meio de uma outra lei complementar, que é 182 de 2021, é chamado de Marco Legal das Startups. O que elas são? Então, no artigo 4º do Marco Legal das Startups, diz que são organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a um modelo de negócios ou a um produto ou serviços ofertados. Tá, o que é isso? Um novo modelo de negócios. A gente fala que tem 3 situações, 3 características quando é uma startup. Ela tem que ser escalável, ela tem que ter escalabilidade, ou seja, uma visão da empresa de aumentar a venda sem
o aumento linear dos custos e dos insumos. Por isso que é escalável, uma coisa assim que você joga tipo para PG. É repetível. O que quer dizer isso? É que eu estou buscando um modelo de negócio que ele pode ser aplicado a diversos clientes de forma quase igual, que nem o software. O software pode ser utilizado para diversas áreas, diversos segmentos, é só eu fazer uma vez, né? Então o custo do desenvolvimento é muito menor e lucrativo. Então ela precisa ou gerar, ou estar em vista de gerar, ou com a promessa de gerar muito dinheiro. Então todo mundo fala que ela é uma organização temporária, porque a ideia da startup é depois crescer e virar uma limitada, uma SA, qualquer coisa com um valor bem alto. Ela está em busca de um modelo de negócios escalável, repetível e lucrativo, tá? Normalmente, ela vai começar com um problema que vai ser apresentada uma solução a esse problema e normalmente é apresentada uma solução tecnológica, porque é muito mais fácil você ter essa escalabilidade, essa repetitividade e a lucratividade quando eu tenho uma aplicação tecnológica. Mas é obrigatório que seja tecnológico? Não, não é. Então não é assim, toda empresa de tecnologia é uma startup, também não é, tá? Então precisa ter essas três características. Eu acho que era isso. Eu tentei falar no máximo 15 minutos, passei um pouquinho, mas espero que vocês tenham conseguido pegar alguns conteúdos para a aula que vem, tá bom? Então, grande beijo para todos vocês e um bom dia e uma boa noite para vocês.